Boa noite, nação Bragantina. Acabou o jogo do Bragantino contra o Curitiba lá em Bragança, mas antes disso vamos falar de uma outra coisa. Outro dia eu fiz uma confusão entre o Matheus Peixoto e o Matheus Jesus. Eu comecei a chamar o Peixoto de Jesus, né? E me perdi todo, por causa desses dois Mateus, né? Porque o Mateus deve ser o nome da moda, devia ser o nome da moda há 20 anos atrás, alguma coisa assim, porque a molecada tem um monte de Mateus hoje, né? Que nem o Lucas, numa época atrás aí, né? E interessante que no jogo, hoje no jogo contra o Curitiba, o meio campo do Curitiba é composto pelo Matheus Salles, Matheus Bueno e Matheus Galdesani. Ainda bem que o canal não chama Nação Curitibana, né? Nação Coxa Verde, sei lá. Porque senão ia fazer uma zona. Porra, por que 3 Mateus com alguma coisa? Por que não chamar de Salles, Bueno e Galdesani? Não é melhor? Puta, hoje em dia é complicado, meu. Você tem que, além de decorar um nome, você tem que decorar 2 nomes. Puta, minha época era mais fácil, né? Era um nome só, para você saber. Era Pelé, Tostão, Rivelino, pronto. Né? Zico, Sócrates, Falcão, né? Dunga, Romário, Bebeto. Não tinha assim. Agora tudo 2 nomes. Pô, se você pegar o time do Palmeiras, cara, o time do Palmeiras é o campeão, né? De 2 nomes. Todo mundo lá tem que ter 2 nomes. Gabriel Menino, Zé Rafael, Felipe Melo, Patrick de Paula, Luiz Adriano, Gustavo Scarpe, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, pelo amor de Deus, Bruno Henrique, Lucas Lima. Não tem um jogador lá que põe um nome só no. O Corinthians é mais fácil, né? Gil, Jô, Luan, mas hoje em dia virou moda essa coisa de jogador com 2 nomes. Né? Antigamente era só técnico, né? O cara vira técnico, o cara tem um cara jogador, Muricy, por exemplo. Quando ele jogava bola, ele era Muricy, ele virou técnico, daí Muricy Ramalho, aí virou professor, né? O professor tem que ter sobrenome. Mas é complicado. Então, agora tirando esse pequeno detalhe, vamos falar sobre o jogo do Bragantino. Bom, o Bragantino foi jogar hoje contra o último colocado do campeonato, Curitiba, com técnico interino, só perdeu todos os jogos, e o jogo lá em Bragança, time de segundo turno, time que veio junto com o Bragantino de segunda divisão, um jogo tranquilo. Era um jogo para ganhar de 2, 3, jogo tranquilo. Bom, começou o jogo, o Bragantino começou mal. Se o Bragantino jogasse o que ele jogou contra o Bahia, o que ele jogou contra o Botafogo, o que ele jogou até contra o Santos, e no primeiro tempo contra o Fluminense, ele teria liquidado o jogo no primeiro tempo, mas não jogou mal. Jogou mal, tocava a bola, aquele jeito do Bragantino, até, mas não criava perigo. Finalizava, né? O Bragantino é o time que mais finaliza no campeonato, é o segundo time que mais finaliza no Brasileiro. Acho que ele tem 70 finalizações. O que mais finaliza é o Atlético Mineiro. Quer dizer, o time tá bem em finalização, mas hoje não chegava no gol. Tocava a bola e não chegava no gol, né? E aí, do meio tempo do primeiro tempo para frente, ele até deu uma melhoradinha, mas nada assim que valesse alguma coisa. E aí teve um lance que o goleiro acho que o Wilson, goleiro do Curitiba, saiu que nem um doido no meio campo, parecia o Cleiton, né? E fez uma lambança, e aí o Claudinho deixou o Alejandro na cara do gol, o goleiro estava voltando tal, e saiu o primeiro gol do Bragantino. Daí eu falei, bom, agora tá tranquilo, agora os gols vão sair naturalmente, né?
Curitiba veio para cá para pelo menos arrumar um ponto, né? Pelo menos um empate, então vai estar tranquilo. Eis que a bola é lançada, o seu Fabrício Bruno de novo, né? De novo ele deixa a bola para o goleiro, aí veio um atacante, acho que era o Sassá, apareceu na frente dele, aí ele foi dar a mesma coisa que ele fez no jogo contra o Santos. Ele foi tentar atrapalhar o cara para a bola chegar no goleiro e derrubou o cara, e aí foi pênalti. Só que, assim, contra o Santos, eu também, puta, será que foi pênalti, será que não foi? Mas o juiz deu, quer dizer, então o Fabrício Bruno devia saber que o juiz poderia dar de novo, certo? Com a diferença que contra o Santos o juiz deu pênalti e deu cartão amarelo, e hoje o juiz deu pênalti e deu cartão vermelho, porque o juiz entendeu que o cara ia partir com a bola para fazer o gol, alguma coisa assim, que a regra diz que tem que dar cartão vermelho. Isso eu não concordei. Porque quando a intenção do atacante é matar a jogada e o cara está indo em direção ao gol, é uma coisa. Quando a intenção do Fabrício Bruno não era matar a jogada, era proteger para o goleiro, para a bola chegar no Cleiton. Só que ele foi mal e cometeu o pênalti. Então ele cometeu o pênalti sem intenção de segurar. Ele cometeu o pênalti porque ele foi estabanado, como ele foi no jogo contra o Santos. Tanto que no jogo contra o Santos ele não foi expulso. E aí o juiz expulsou o cara, né? E o Curitiba empatou. Foi logo no final, nos últimos lances do jogo, do primeiro tempo. Daí a coisa enrolou. É um jogo que parecia fácil, virou um jogo difícil, porque não dá para você, hoje em dia não dá para você jogar com 10 jogadores, aí é complicado. O Bragantino jogou na Série B vários jogos com 10 jogadores e ganhou e tal. Série B, Série A e Série A. Né? Primeiro é um conceito, esse é um conceito que as pessoas têm que guardar. Né? Então hoje é bem complicado você jogar com 10 jogadores. Né? E aí, com um jogador a menos, começou o segundo tempo. No segundo tempo, aqui que o Conceição fez? Ele falou, bom, eu perdi um zagueiro, eu vou manter, vou substituir, tirou um atacante, tirou o Morato, que também não estava bem, né, como sempre, e colocou o Liger no lugar do Morato para jogar junto com o Ortiz. Ou seja, ele ficou sem um jogador no ataque. Né? E aí, por azar dele, ele tomou o gol no meio dos dois zagueiros. Né? Num lançamento, num cruzamento, o atacante do Curitiba entrou no meio dos dois e fez o gol. Quer dizer, aí que a coisa piorou, porque aí ele não tinha. Aí ele estava perdendo e ele tinha que botar ataque, ele tinha que ter atacante e ele não tinha. Foi logo no começo do jogo. Aí a coisa começou a apertar. E o Curitiba começou a crescer, com um jogador a menos, jogando no contra-ataque, né? E aí a coisa começou a apertar. O Curitiba quase fez 3-1, o Cleiton fez um milagre lá. Depois o Curitiba fez 3-1, mas o cara estava impedido, né? E aí falei, bom, eu vou esperar agora o que o Conceição vai fazer para acertar esse jogo, né? Aí o que ele faz? Ele começa aquelas invenções dele. Nos outros jogos, ele tirava o meio-campo todo e trocava meio-campo por outro meio-campo, para ganhar meio-campo, como ele fez contra o Fluminense. Né? Aí hoje não, hoje ele tira o Claudinho e coloca o Robinho. Aí você fala, caramba, tirou o Claudinho, que era o único cara, a única luz, um cara que ainda estava jogando alguma coisa, e colocou o Robinho, que é um jogador de velocidade, um cara para jogar na frente. E quem vai passar a bola para o Robinho? Aí ele tira o centroavante, o Alejandro, que era o cara que para fazer gol, que o Bragantino precisava fazer gol. E coloca o Lucas Evangelista, que é um cara de meio campo. Aí você já começa a... Puta, aí o cara... Você fala, meu Deus, o que ele está querendo com isso? Bom, e aí o final de jogo foi aquele sufoco, ele lançando a bola na área, e seja o que Deus quiser. E Deus não quis. E aí o Bragantino perdeu o jogo. Né? Agora,
Analisando os jogadores do Bragantino. Vou analisar, antes de falar de terminar. O Cleiton hoje não teve culpa de nada. O Aderlan e o Edmar, eles têm que subir mais. Eles têm que subir mais, têm que ajudar mais os dois jogadores de ponta lá, o Arthur e o Morato, porque o Arthur e o Morato estão manjados. O Morato está mal. O Arthur, ele está super bem marcado. O pessoal acha que já manjou qualquer jogada do Arthur. O Arthur foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Os caras já olharam, já viram o potencial do cara. O Arthur já jogou o Brasileiro do ano passado. Então, e o Arthur está sempre ali na ponta. Ele parece o Garrincha daquela época de ponta. E o cara recebia a bola e tinha um cara para marcar ele. Só que naquela época era um cara só que marcava. Né? E hoje em dia é 3, 4. Então ele está manjado. Né? Ele está manjado. E além de não estar também, assim, né, ele não está estourando, tal, não está na melhor fase, mas ele tem potencial. O miolo de zaga, o Léo Ortiz está bem ali. O outro lado é que é o problema. Né? O Líger entrou e falhou, o Bruno entrou e falhou de novo, já tinha falhado contra o Santos, agora o que vai entrar no próximo jogo? Né? Agora, esse é o problema. O miolo de zaga é problema. No meio-campo, o Hiller, né, o Ricardo Hiller, devia chamar Richard Hiller, aí combinava melhor, né, o nome. Eu estou esperando o Raul aí, cara. Ou o Lucas Evangelista até, para esse lugar aí. O Hiller também está meio apagadão. Não está fazendo aquela função que ele fazia de campo a campo, de passe de bola. Tá fraquinho também. Matheus Jesus, eu particularmente gosto dele. Hoje ele estava apagado, hoje ele ficou na sombra. E o Claudinho é aquela única luz do time. Ele joga em várias posições, cada vez ele está de um lado do campo, não que ele tenha brilhado hoje, mas ele é que acontece, deu o passe para o gol e tal. O gol do Alejandro, que é um oportunista, que tem que estar no time, que hoje ficou muito sozinho lá na frente, mas o cara tem que continuar no time. E do lado direito, o Arthur, que precisa de uma ajuda, né, que já está manjado, e o Morato, que está mal. Né? O Morato está na hora de ir para o banco, ficar um pouquinho lá no banco. O Felipe Conceição, que eu falei, ele fez as alterações que ele processou contra o Fluminense, que deram certo, que ele mudou, taticamente o time. Hoje ele trocou gente que não podia dar certo mesmo. Eu não entendi o que ele fez. Até esperei explicações dele antes de lançar esse vídeo, para eu não ser injusto. Eu até esperei para ver o que ele ia falar, mas ele reclamou do time. Ele não fala de jogadores especificamente nomes, ele fala que o time inteiro jogou mal, ele fala, eu não quero expor jogadores, então a gente vai trabalhar isso e tal, mas ele não falou dele, né? Ele não falou por que ele fez aquelas modificações e ninguém perguntou também, então ficou por isso mesmo. Mas agora, falando do resultado do jogo hoje, eu me lembro que em 2003, eu assisti um jogo entre São Paulo e Goiás, 2003, Campeonato Brasileiro, foi 1-0 para o São Paulo. O Goiás era o último colocado do campeonato. Então era o Curitiba de agora. Foi jogar com o São Paulo tinha Kaká, Ricardinho, Luiz Fabiano, Fábio Simplício, Júlio Batista, Diego Tardelli, Souza, Lugano, tinha um time bom. São Paulo foi o terceiro colocado nesse ano. Aí foi pegar o Goiás, que era o último. Né? Daí, vai ser aquele jogo tranquilo. O São Paulo ganhou de 1-0, o Goiás jogou muita bola, e eu fiquei pensando, eu falei, caramba, como é que esse time consegue estar em último lugar jogando o que eles estão jogando? É um time muito bom. Bom, terminou o primeiro turno. No segundo turno, acho que houve mudança de técnico, eu não lembro se mudou no primeiro ou se mudou no segundo. Eu sei que entrou um cara chamado Cuca. E o Goiás
começou a ganhar um jogo atrás do outro e ele era para ser rebaixado e terminou bem o campeonato. Bom, desse time do Goiás jogava Fabão, Josué, Danilo e Grafite. Né? Esses 4 caras do outro ano, em 2004, foram para o São Paulo, junto com Mineiro, Cicinho, tudo jogador desconhecido. Né? E a partir de 2005 ganharam tudo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um esquema bom, quando você tem um time bom, resultado, uma hora os resultados aparecem. O Goiás demorou praticamente um turno inteiro para dar resultado. Pena que ele não tinha estrutura para manter esses jogadores, né? E eles foram para o São Paulo e daí eles deram certo no outro time. Mas no caso da Red Bull, o Red Bull tem estrutura para manter os jogadores. Então, é o que eu sempre falo, resultado nesse momento do campeonato é o que menos importa. Tá? O Flamengo está com a mesma campanha, o todo poderoso Flamengo, o time de 25 milhões de reais de salário, né, do elenco, de custo mensal do elenco do Flamengo, ele está com a mesma campanha do Red Bull Bragantino. Ele tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Tá? E os 2 empates dele foram no final do jogo. Ele estava perdendo. Aí 2 pênaltis, foi contra o Grêmio e contra o Botafogo hoje. E a vitória dele foi contra esse mesmo time do Curitiba, e o Curitiba estava jogando com 1 a menos, e ele ganhou de 1-0. Então, a campanha do Flamengo está ridícula, com um time poderoso desse. O Galo teve 3 vitórias seguidas, né? O Atlético é o time da moda, é o time que vai... 2 derrotas seguidas depois. 3 vitórias e 2 derrotas. Teve 2 derrotas. Então, não, sabe, o campeonato está no começo. Alguém tem alguma dúvida que o Flamengo e o Atlético Mineiro não vão estourar, não vão começar a ganhar, não vão... Porque eles têm time bom. É a mesma coisa que eu falo do Bragantino. Então, o problema, o Bragantino começou bem, não mereceu perder para o Bahia, não mereceu empatar com o Botafogo e tal. O problema é que no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, embora ele tenha ganho do Fluminense, e no jogo de hoje, o Bragantino jogou mal. O Bragantino jogou mal. Esse é o problema. Tá? Isso é que me preocupa, que eu volto a falar. O resultado, nesse momento do campeonato, que está no começo, é o que menos importa. O que importa é a evolução, se o time está jogando bem, etc. e tal. Agora, os 3 últimos tempos, né? O segundo tempo do jogo contra o Fluminense. O primeiro tempo o Bragantino jogou muito bem. O segundo tempo do jogo contra o Fluminense. E o jogo de hoje, eu não gostei do Bragantino. Eu não gostei do Bragantino. O time se perdeu, o técnico vai ter que mexer, vai ter que se virar aí. Tá? Eu poderia ter até ganho o jogo hoje. O juiz não precisava expulsar o Fabrício Bruno. Eu achei injusta a expulsão, inclusive. Ele poderia nem dar o pênalti, por exemplo. E o Bragantino poderia virar o jogo, virar o tempo com 1-0 e ganhar o jogo de 1-0. Né? E jogar o segundo tempo igual jogou o primeiro. Eu ia dizer a mesma coisa que eu estou dizendo agora. Né? Que o time jogou mal. E no lance no jogo contra o Fluminense é a mesma coisa. O time ganhou, mas no segundo tempo jogou mal. Então isso é que me preocupa. Tá? Mas é começo de campeonato, e começo de campeonato é para isso. Está todo mundo perdido. Não tem um time que você fala, não, esse time está estourando, esse é o time. Não, não tem. Não tem um time. Está todo mundo ali começando, todo mundo... O nível do campeonato está baixo, inclusive, em comparação com o outro. Isso é normal. Os caras ficaram em casa, em quarentena, né? Então, Covid, essas coisas todas, é normal. É normal. Mas eu não gostei dos últimos 3 tempos do futebol do Bragantino. Eu acho que o nosso glorioso Felipe Conceição vai ter que mexer aí, tá? Próximo jogo do Bragantino é sábado,
lá em Fortaleza. Ainda não vai começar o jogo, porque depois eu tinha confundido, eu achei que já começava, ia pegar o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense fora, mas não é. Se bem que o Atlético Paranaense também começou ganhando e já, e já começou a perder de novo, já começou a perder. Então, mas depois seria o Atlético e o Palmeiras e o São Paulo. Mas então o próximo é contra o Fortaleza, vai ser lá em Fortaleza, que não muda nada, porque não tem torcida. O jogo vai ser sábado às 21 horas. Eu espero que o Sport TV passe isso para todo o Brasil. Vamos ver, porque o jogo em Fortaleza não tem razão de ser, né, de não passar para Bragança ou só passar para São Paulo, alguma coisa assim. Vamos ver se eles passam. Mas me preocupou um pouquinho o jogo, me preocupou um pouquinho. O Bragantino vinha numa evolução, tanto que eu falei, era o segundo time que mais finalizava no campeonato. E hoje foi uma atuação bem fraquinha. Mas estamos no começo do campeonato. Então voltaremos a nos falar no próximo sábado. Boa noite, nação Bragantina, ademã, bye bye.